Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda da Amarte Atelier e hoje eu tô aqui para ensinar esse modelo de bolsa, a bolsa Patty. É um modelo super lindo, estiloso, num tamanho médio, com essa alça extra de ombro e uma alça de mão em madeira. Espero que vocês gostem. Para fazer essa peça, eu utilizei um novelo desse fio de poliéster de 5 milímetros. Esse aqui é o Rebecca Fashion da Fios e Cores e essa cor é a mostarda. Tá? Esse novelo aqui, ele vem com 500 gramas e você vai precisar de apenas um, tá? Utilizei também a agulha de 5 milímetros, agulha de tapeçaria, marcadores, tesoura, um isqueiro para o acabamento, um botão imantado. Eu gosto de usar esse aqui que tem as 4 pontinhas para costurar, um par de argola articulada. Se você quiser fazer a alça de crochê, tá? Se você quiser deixar só na alça de mão, você não precisa dessa argola. Eu gosto sempre de colocar como opção essa argola, essa alça aqui de ombro, tá? E para alça de mão, eu peguei esse par de alça de madeira em formato de trapézio, mas você pode utilizar qualquer alça da sua preferência. Pode ser de madeira, de resina e no formato também que você encontrar, ok? Então, passada a lista de material, vamos lá para o nosso passo a passo. Eu gosto também de colocar etiqueta em todas as peças que eu faço, tá? Então, eu tenho essa aqui retangular, em acrílico espelhado, tenho essa aqui em couro sintético, e essa redondinha aqui, que tem só o azinho, tá? Eu gosto de colocar porque dá um charme na nossa peça e ainda personaliza a peça com a sua marca, tá bom? Essas aqui são da Laser Art, eu vou deixar o link desse e de todos os materiais que eu tô usando no descritivo do vídeo, tá bom? Nós vamos começar fazendo uma base retangular para nossa bolsa, sendo que eu vou fazer um retângulo, mas eu vou fazer no início um pouquinho menor e no final um pouquinho menor. Vai fazer o mesmo efeito de uma base oval, só que feito de forma bem mais simples, tá? Então, eu vou começar fazendo carreiras de 8 pontos, eu aumento para 10, sigo a base inteira quase com 12 pontos, depois eu diminuo para 10 e diminuo para 8. Com isso, a gente vai ter uma base retangular, mas com um formato de base oval, tá? Então, vamos lá. Vou fazer o nozinho corrediço, que eu gosto sempre de iniciar com o nozinho corrediço, né? Para quem tá iniciando, eu vou colocar a agulha por baixo do fio, dou uma torcidinha, fazendo um E aqui na minha agulha, laço o fio que vem do novelo e puxo para dentro da corrente. Aperto aqui, eu tenho meu nozinho corrediço. Então, vou fazer 9 correntes, porque eu vou trabalhar a primeira carreira com 8 pontos. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. Tá? Vou trabalhar agora a primeira carreira pelas alcinhas de trás aqui da corrente. Então, eu vou pular uma corrente e venho aqui na alcinha de trás da segunda, ó, e faço aqui o ponto baixo. Correntinha, aqui, alcinha de trás, faço ponto baixo. E eu volto aqui a minha primeira carreira com um total de 8 pontos baixos. O ponto baixo eu insiro aqui, ó, a agulha na alcinha, laço o fio do novelo, laço e tiro as duas de uma vez. Insiro aqui, laço o fio, laço e tiro. Até o último ponto, fiquei então, ó, com 8 pontos baixos aqui nessa primeira carreira, ó. 2, 4, 6, 8. Então, eu tenho uma carreira de ida com 8, vou fazer a correntinha de subida, vou virar o trabalho, e aqui, ó, correntinha de subida não conta, venho aqui embaixo das duas alcinhas da segunda, insiro a minha agulha, laço, faço ponto baixo. E assim, eu vou fazendo a minha segunda carreira com 8 pontos baixos também, tá? Eu vou trabalhar em carreiras pares, de ida e volta. Então, fiz uma, agora eu tô finalizando a segunda, ainda com 8 pontos. Agora, a gente vai fazer aumento. Lembra que eu iniciei falando que a gente começa com 8, aumenta para 10, depois para 12, segue a nossa base e depois a gente faz diminuições para 10 e para 8 também, da mesma forma como a gente fez no início, a gente vai lá fazer no final. Então, segunda carreira finalizada, corrente de subida, viro o trabalho e aqui, ó, no espaço desse primeiro ponto baixo, né, fiz a corrente de subida, não trabalho nela. Venho aqui na segunda corrente, por baixo das duas alças, que é o primeiro intervalo aqui, ó. Então, aqui eu vou aumentar para 10 pontos nessa carreira. Então, eu vou fazer um aumento no início. Então, eu fiz 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora, eu sigo
fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Quando eu chegar aqui no final, ó, último ponto, último intervalo aqui de ponto, ó, minha última alcinha de ponto baixo da carreira anterior, eu vou fazer o meu outro aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos nesse mesmo ponto de base. Ó, como já dá aqui, ó, o aumento, já dá pra perceber que a gente tá aumentando. Então, fiquei com 10 pontos baixos nessa terceira carreira. Na quarta carreira, corrente de subida, vira o trabalho, a volta vai ser um ponto para cada ponto de base. Então, eu retorno com 10 pontos baixos. Um para cada ponto de base, normalmente, na minha carreira de volta. Cuidado para você não esquecer de trabalhar esse último ponto, ó, essa última correntinha aqui da lateral. Pronto, agora eu tenho meus 10 pontos baixos, ó, vamos conferir. 2, 4, 6, 8, 10, tá? Então, eu fiz ida e volta com 8, ida e volta com 10. Agora, eu vou fazer várias carreiras com 12, tá? No total aqui, a gente vai fazer 28 carreiras, sendo as 4 primeiras 2 com 8, 2 com 10. Vou fazer 20 carreiras de 12 pontos baixos em carreiras de ida e volta. E finalizo com 2 carreiras de 10 e 2 carreiras de 8, pra gente dar esse formato aqui, ó, menor, como se fosse uma base oval, só que trabalhada de uma forma diferente. Então, aqui, como eu falei, ó, corrente de subida, viro o trabalho. Como eu quero aumentar agora para 12, então eu vou fazer 2 pontos aqui no início. No primeiro ponto de base eu faço 2, eu faço um aumento aqui e um aumento no final. Então, aqui, ó, já fiz um aumento. Agora, eu sigo aqui com a minha carreira. Um ponto baixo para cada ponto de base. Quando eu chegar aqui no meu último ponto, vou fazer o segundo aumento. Então, aqui, ó, nesse último ponto, eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Fiz aqui, ó, o meu aumento. Fiz 12 pontos. Corrente de subida, viro. Aí, agora, são 12 pontos por mais carreiras. Como eu disse, a gente vai fazer agora 20 carreiras com 12 pontos baixos. Se você quiser fazer uma base maior, você pode fazer mais pontos por carreira e mais carreiras também, para ela ficar mais larga, tá? Aqui, 11, 12. Então, finalizei aqui a minha sexta carreira. Ó, você vê que fica um parzinho, ó, fiz 8, 8, 10, 10, 12, 12. Tá? Então, aqui, ó, eu fiz 4 carreiras menores no início, vou fazer 20 carreiras aqui com 12 pontos baixos. Quando eu terminar aqui essas 20 carreiras de 12 pontos baixos, a gente faz as diminuições. 2 carreiras com 10, 2 carreiras com 8, totalizando 28 carreiras aqui na nossa base, tá bom? Então, eu vou seguir aqui fazendo o restante das carreiras. Não tem mistério, agora é só corrente de subida, vira o trabalho e faz um ponto baixo para cada ponto de base. Você vai ter sempre carreiras de 12 pontos. E aí, como eu falei, ah, Amanda, mas eu quero fazer uma base maior. Deixa eu colocar aqui na mesa para exemplificar para vocês. Quero fazer uma bolsa mais larga, tá? Porque aqui, como é a base, então você vai fazer mais carreiras e quero fazer ela mais profunda. Você aumenta a quantidade de pontos. Eu tô sugerindo aqui, e aí, claro, você vai precisar de mais fio, tá? Então, um novelo não vai dar. Se você fizer nessa medida que eu tô falando aqui, você vai conseguir fazer com um novelo. Se você quiser maior, então você aumenta a quantidade de pontos por carreira e aumenta também a base da sua bolsa, ok? Aí vai do seu gosto, você vai fazendo conforme a medida que você quiser. Beleza? Então, vou fazer aqui, vou seguir com mais 20 carreiras de 12 pontos baixos em carreiras de vai e vem, e já volto com vocês para mostrar como que eu faço a diminuição. Finalizei aqui as 20 carreiras com 12 pontos baixos. Já tinha aqui aquelas 4 iniciais, né? 2 com 8, 2 com 10. Fiz 20 com 12. Agora, a gente vai fazer a diminuição. Então, as mesmas duas que eu fiz aqui com 10, eu vou fazer agora desse lado, para ficar igual, tá? Então, eu vou subir uma corrente. E aí, como que eu vou fazer a diminuição? Eu vou laçar o ponto, mas não vou finalizar. Da mesma forma que a gente fez da outra vez. Ou você pode simplesmente começar aqui do segundo, ou eu gosto de fazer assim, tá? Então, ó, correntinha de subida a gente pula, vou laçar no primeiro espaço,
não fecho o ponto. Laço no segundo espaço, aí agora eu fecho tudo junto. Então, eu fiz aqui a minha diminuição, eu fiz 2 pontos num ponto só. Então, sigo aqui um ponto para cada ponto de base. Quando chegar lá no final, eu vou fazer a mesma diminuição. Que aí, de 12 pontos, eu vou passar agora aqui para 10 pontos. Então, ó, cheguei nos 2 últimos pontos, vou fazer da mesma forma. Introduzo a agulha, laço, mas não finalizo o ponto. Introduzo a agulha no ponto seguinte, laço, fiquei com 3 alças, agora que eu vou laçar o fio e tirar todos de uma vez. Fiz aqui, ó, minha segunda diminuição. Então, eu fiz 2 pontos num ponto só. Agora, corrente de subida, vou virar o trabalho e vou fazer 10 pontos, porque a gente já fez a diminuição na carreira de ida, na carreira de volta é um ponto para cada ponto de base, mantendo aqui os 10 pontos de carreira. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, opa, soltou aqui, 8, 9 e 10. Finalizei aqui minha carreira de 10 e 10, tá? Agora eu vou fazer mais uma diminuição pra gente fazer aquelas 2 carreiras de 8. Então, vou fazer da mesma forma, corrente de subida, viro o trabalho. No primeiro intervalo aqui, que é a minha segunda corrente, ó, introduzo a agulha, laço, mas deixo ela aqui sem terminar o ponto. Pulo pro segundo ponto, introduzo a agulha, laço o fio. Agora sim, eu tiro todos de uma vez, fiz a diminuição. Então, eu fiz 2 pontos em 1. Aqui, ponto em cima de ponto, né? E vou fazer a segunda diminuição aqui no final da carreira. Quando estiver aqui, ó, faltando 2 pontos, eu vou fazer a diminuição. Então, eu laço, eu introduzo aqui a agulha no penúltimo ponto, laço, mas não termino. Venho aqui pro último ponto, introduzo a agulha, laço, fiquei com 3 alças, agora sim eu tiro todos de uma vez. Então, fiz a diminuição, ó, tem 8 pontos. 2, 4, 6, 8. Corrente de subida, viro o trabalho. Aí, agora eu vou fazer um ponto para cada ponto de base. Pulo a primeira corrente, venho aqui embaixo da segunda, que é o primeiro intervalo de ponto. Ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fizemos as diminuições e eu tenho agora, ó, o mesmo trabalho que a gente fez aqui no início, aumentando, eu tenho aqui no final diminuindo, ok? Deixa eu passar a medida para vocês verem como que ficou. Então, eu tenho aqui, ó, uma base, a gente ainda vai fazer um contorno, tá? Mas só dessa base inicial, eu tenho aqui 25 centímetros. E na parte do meio, nessa parte aqui, ó, mais larga, eu tenho 11 centímetros. Então, eu tenho 25 por 11, tá? Aqui, no iniciozinho, onde a gente tem só 8 pontos, eu tenho 8 centímetros de largura, tá? Aqui de altura, no caso. Então, essa altura aqui tá com 8, aqui tá com 11 e a largura 25. Então, vamos seguir aqui o nosso trabalho. Se você quiser, para não confundir, porque a gente vai fazer um contorno agora, tá? Inclusive até o final aqui. Você pode colocar um marcadorzinho aqui no primeiro ponto. Então, terminada aqui a minha última carreira, eu vou fazer, ó, onde eu já tenho o meu último ponto, eu vou fazer mais 2, porque eu vou fazer aqui a quina e já vou começar aqui a lateral. Então, nesse mesmo ponto de base onde eu fiz o último ponto, agora eu tenho 3 pontos. Aqui da lateral, a quina, e esse aqui, ó, que já é o contorno. Então, pra gente saber qual é o nosso primeiro ponto, eu vou colocar um marcador aqui, nesse ponto aqui onde eu fiz a quina. Coloquei aqui o marcador. Agora, o que que a gente vai fazer? A cada carreira que eu fiz aqui, vou fazer um ponto baixo, marcando. Então, ó, eu já tenho aqui esse, vou fazer aqui na emenda da carreira. Tá vendo que tem um ida e volta, tem uma emenda aqui, e aqui tem a alcinha do ponto baixo, né? Do avesso do ponto baixo. É aqui, nessas marcações, onde a gente vai fazer o ponto. Ó, entre uma carreira e outra, um ponto baixo. Aqui, onde eu tenho a alcinha do avesso do ponto baixo da carreira anterior, outro ponto baixo.
na emenda, um ponto baixo. Dá pra vocês perceberem aí? Ó, aqui, tá vendo essa alcinha que fica aqui no avesso do ponto baixo? Vou colocar aqui, bem em cima da alcinha, fazer um ponto baixo. Aqui é a emenda de carreira. Vou colocar a agulha aqui, outro ponto. E assim a gente vai seguindo a cada carreira um ponto baixo. Então, ó, na alcinha do avesso da anterior, aqui na emenda da carreira. Vou seguir nesse padrão até chegar lá na outra quina. Olha como vai ficando. Tô chegando aqui já nessa lateral menor. Então, aqui, ó, tá vendo a alcinha do avesso do ponto baixo? Vou colocar aqui o último ponto da lateral. Aí, agora eu vou fazer a quina aqui. Lembra das correntes iniciais que a gente fez pra começar o trabalho? Então, eu venho aqui, ó, essa primeira correntinha aqui, tá? São 8 pontos. Na dúvida, conta. Então, essa primeira correntinha aqui, eu vou fazer 3 pontos, que é a nossa quina. 1, 2, 3. Então, fiz 3 pontos juntos para fazer a minha quina, tá? Lateral, quina, lateral. Aqui, eu venho um ponto baixo para cada ponto de base, normalmente. Na dúvida, você conta os pontos. Depois da quina, ó, fiz a lateral, esse aqui é a quina. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembra que a gente começou com 8 pontos? Fiz aqui o contorno. Agora aqui eu já vou escondendo esse fio, tá? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na quina, vou fazer aqui. No mesmo ponto de base, eu vou fazer a quina e já o primeiro ponto dessa lateral aqui maior. Então, já fiz, ó, já tenho aqui a minha outra quina. 1, 2, 3, no mesmo ponto de base. Agora, eu vou seguir da mesma forma como eu fiz lá do outro lado, onde tem a marcação da alcinha. Um ponto, onde tem a divisa de carreira, outro ponto. Essa bolsa, ela é toda trabalhada em ponto baixo, tá? Tanto na base quanto no corpo. Se você quiser trabalhar outro ponto também, ou pegando numa alcinha só, aí você fica à vontade, usa aí a sua criatividade. Ó, aqui, continuo já escondendo o fio. Eu vou só dar uma queimadinha melhor aqui, pra evitar dele desfiar. Pronto. Queimei melhor, já vou escondendo, já tô escondendo ele aqui. Quando eu pego no ponto pra fazer, ó, colocar aqui a agulha, ele já tá ficando aqui, ó, por baixo de tudo. Escondendo o fio. Vou seguir, ó, fazendo o mesmo que eu fiz aqui, vou seguir fazendo aqui, nesse lado. Quando chegar aqui, eu repito, aqui, ó, nesse primeiro ponto, os 3 pontos juntos, que é a quina, até eu encontrar o marcador. Um ponto sobre ponto, até encontrar aqui o marcador. Quando chegar aqui no marcador, antes, nesse ponto aqui, que é o último aqui dessa lateral, dos 8, quando chegar aqui no 8º, aí a gente faz o acabamento para fechar e já começar o corpo da bolsa. Então, vou seguir aqui e volto já com vocês aqui para mudar o padrão e a gente subir o corpo. Finalizei aqui todo o contorno da peça. Vamos fazer um fechamento aqui para subir o corpo. Mas antes eu vou medir novamente para vocês verem como ficou depois do contorno. Tá? Aumentou aqui, ó, para 27 centímetros de largura por 13 de altura. Nessa parte do meio aqui, que é mais gordinha, tá? Então, como eu disse, ó, fizemos uma base retangular com um acabamento oval aqui na extremidade. Então, é uma forma da gente fazer uma base oval sem ter aquela necessidade de ficar circulando e às vezes a gente não sabe bem a medida que a gente quer. Então, aqui você vai fazendo carreiras de ida e volta até chegar à medida que você quer e só faz o fechamento aqui nas 4 últimas carreiras.
ok? Então, vou seguir aqui. Agora, eu já cheguei aqui no último ponto, vou tirar o marcador pra gente fazer o fechamento. Você pode simplesmente continuar direto ou fazer o fechamento. Eu gosto de fazer o fechamento aqui e depois emendar a subida de carreira. Então, ó, eu tenho aqui, ó, os 8 pontos da lateral e aqui, lembra que aqui é o da quina? Eu vou simular a correntinha aqui fazendo a quina também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alongar, venho com a minha agulha, ó, vou pular o ponto da quina, venho no ponto seguinte, coloco a agulha de trás para frente, por baixo das 2 alcinhas dessa segunda corrente, vou puxar essa alça aqui para trás e pronto. Simulei aqui a minha última quina. Agora, eu venho aqui, ó, passo a agulha por baixo dessas correntes, dessa correntinha aqui de trás, volto com a alça aqui, ajusto bem o fio para ficar com esse ponto aqui no mesmo tamanho das correntes que a gente veio trabalhando. Então, eu ajusto bem, laço o fio e faço aqui, ó, o meu, dou uma alongadinha aqui para não ficar muito apertada, faço aqui uma corrente. Esse aqui é o meu primeiro ponto, já do corpo, que eu vou fazer em carreiras circulares contínuas, para não ficar aquela marca, né, aquela cicatriz marcando a subida de carreira. Então, ó, peguei o marcador, vou colocar aqui, nessa alcinha, da frente mesmo aqui, só para saber onde que eu iniciei o trabalho. Não precisa você ficar toda hora trocando o marcador, a não ser que você queira, mas eu vou te mostrar de uma forma bem simples como que você acompanha, tá? Então, fiz aqui essa correntinha, agora eu venho direto, ó. A cada ponto que eu tenho aqui, eu vou fazendo um ponto para cada ponto de base. Não tenho mais aumento nenhum, nem preciso me preocupar com a quina, porque quando chegar lá na quina, eu vou seguir da mesma forma, fazendo um ponto para cada ponto. E a bolsa, conforme você for subindo as carreiras, ela vai fechando e ficando com aquele formato de corpo, né? Vai marcando a subida aqui da bolsa. Então, tô seguindo aqui a lateral, vou fazer essa primeira quina aqui para vocês verem. Depois é só seguir de forma contínua mesmo, um ponto para cada ponto de base, como eu já disse. Ó, tô chegando aqui na primeira quina. Não faço aumento, ó, só seguindo um ponto para cada ponto de base. Sigo aqui. A outra quina também já tá logo aqui, ó, pertinho. Vou fazendo com vocês. Ó, um ponto para cada ponto de base. Já viro aqui, sem aumento, ó, não fiz aumento nenhum. Sigo aqui, só tô fazendo isso, ó, um ponto baixo em cada ponto. E a bolsa vai virando aqui assim, ó. Ver se dá pra vocês perceberem. Que ela já tá fazendo esse desenho aqui de corpo, virando, ó. Porque eu não fiz aumento aqui na quina, então ela já vai fazendo esse formato aqui. A gente vai só subindo agora o corpo da bolsa. Então, eu vou fazer esse contorno, tá? Dessa carreira. Essa aqui, a gente fez a base, fez um contorno. Então, essa agora é a primeira carreira do corpo. A gente vai fazer 22 carreiras, tá? Mas eu vou fazer essa aqui. Quando chegar aqui no marcador, eu mostro pra vocês como que ficou, como que a gente faz a emenda. Porque a gente não vai fazer fechamento e subida de carreira. Eu vou seguir direto, mas quando eu chegar aqui eu mostro pra vocês. Tô chegando aqui, ó. Tá o meu marcador aqui. Mostrando. Não preciso tirar ele do lugar. Ó. É só pra gente saber qual foi a quina que a gente começou o trabalho. Mas agora, ó, é direto. Vou seguindo assim em carreiras circulares. Sem fechar e subir carreira. Só seguindo, ponto sobre ponto. Eu vou fazer mais algumas carreiras assim, pra vocês verem onde tá, como que fica aqui o formato. Vou seguir aqui por mais algumas carreiras.
São 22 no total aqui do corpo, mas eu vou fazer mais algumas para vocês verem como que já vai dando forma aqui no corpo. Vou mostrar para vocês como é que fica. Já fiz aqui, ó, 6 carreiras da parte do corpo. Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando, ó. Como ela vai subindo aqui, ó. Tá aqui a nossa base. E ela já vai tomando o corpo aqui, ó. Então, fiz aqui 6 carreiras. Vou seguir aqui no total de 22 carreiras. E volto com vocês pra gente finalizar aqui a parte de alça. E como eu comentei, ó, eu tô fazendo em carreiras contínuas, sem fazer fechamento e subida de carreira, que não vai dar cicatriz aqui na sua peça, ó. Como tá ficando perfeita. Terminei aqui as 22 carreiras do corpo da bolsa. Olha como ficou. Então, ó, fizemos a base, o contorno, sem contar, né, sem considerar o contorno, fizemos 22 carreiras aqui para subir o corpo da bolsa. Finalizei aqui, lembra que a gente usou o marcador aqui só para mostrar onde que a gente iniciou, para poder a nossa bolsa ficar simétrica. Então, tô aqui nesse marcador, é a primeira carreira. Aqui que eu conto as 22. E aqui, só pra gente finalizar no lugar certo, você pega esse ponto aqui e vai acompanhando aqui a carreira, ó. Onde que tá o ponto correspondente, tá? E aqui seria o primeiro ponto da carreira seguinte. Então, o que que eu fiz? Eu parei, tá? Aqui seria o primeiro e aqui o último. Esse último, eu vou simular a correntinha fazendo aqui o fechamento, tá? Com aquele acabamento perfeito, porque a gente vai fazer uma carreira agora, a última carreira, vai ser de contorno de ponto baixíssimo aqui pela frente. Então, ó, terminei aqui, tá? A carreira 22 e deixei a última corrente sem fazer. Vou alongar o fio, venho aqui onde seria o primeiro da próxima carreira. Coloquei a minha agulha aqui por baixo, ó, de trás para frente, por baixo das 2 alças da corrente. Vou jogar esse fio que eu alonguei aqui para trás. Vou ajustar ele, tá? Para simular aqui, ó, a correntinha do último ponto. Agora, eu vou colocar a agulha por baixo das 2 alças da corrente. E ainda vou pegar essa alcinha aqui de trás, tá? Então, peguei, ó, as 2 alças da frente e a alcinha aqui de trás. Vou voltar o fio aqui pra agulha e vou ajustar bem pra ficar o ponto no mesmo tamanho das correntes que a gente fez. Então, vou laçar agora o fio, vou só trazer ele aqui pra frente. Pronto. Fiz o fechamento da carreira e trouxe o meu fio aqui pra frente. Agora, eu vou fazer ponto baixíssimo, tá? Faz o ponto baixíssimo bem soltinho, para não diminuir o tamanho, né, o topo da sua bolsa. Então, ó, puxei o fio aqui pra frente, soltinho. Agora, eu vou só passando aqui por baixo das 2 alças da corrente que fica por cima e vou fazendo o baixíssimo, para ficar com aquele acabamento de corrente aqui pela frente. Eu gosto de fazer isso porque aí a parte do topo, né, da nossa bolsa, ela fica mais durinha quando a gente põe esse acabamento de baixíssimo. Lembrando que o ponto, ele tem que ficar bem soltinho para você não diminuir a abertura aqui da bolsa. Se você tem dificuldade de fazer o ponto baixíssimo mais soltinho, pega uma agulha no tamanho um pouquinho maior. A gente está trabalhando com a agulha 5, você pega a agulha 5,5 e usa para você fazer o baixíssimo mais soltinho. Agora aqui a gente vai só contornar com baixíssimo essa última carreira, ó, pra gente deixar o acabamento aqui, ó, de corrente pela frente. A gente deixa o nosso acabamento aqui mais perfeito, durinho, fica uma borda superior aqui bem estruturada e ainda com esse acabamento de baixíssimo aqui na frente, com o desenho das correntinhas, ó, que fica bem bonito. Então, eu sempre faço isso nas minhas bolsas, pra dar esse toque de acabamento final aqui, mais bonito. Então, vou contornar aqui toda a volta aqui da bolsa
Quando chegar lá onde a gente começou, eu volto para mostrar para vocês o acabamento perfeito, final, para a gente poder cortar o fio e prender as alças. Finalizei aqui o último ponto, tá? O último intervalo. Esse aqui já é onde a gente iniciou, tá? Onde a gente puxou o fio lá pra trás. Então, eu vou só simular uma correntinha aqui. Ao invés de eu colocar aqui dentro, eu vou simular a correntinha aqui. Então, agora sim, já posso cortar o fio. Corta deixando 15 a 20 centímetros pra gente fazer acabamento. Não corta o fio muito curtinho, porque a gente ainda vai simular a correntinha aqui. Então, deixei 20 centímetros. Cortei o fio, né? Agora eu puxo ele todo aqui pra fora e vou simular a correntinha aqui, ó, nesse último ponto. Então, eu vou pegar minha agulha, vou passar aqui, ó, por baixo das duas alças da corrente desse primeiro baixíssimo. Vou puxar o fio, vou passar ele aqui por baixo pra fazer a correntinha aqui, ó. Aí agora eu volto ele aqui pra dentro. Por onde ele saiu, ele volta aqui por dentro dessa corrente. A gente pode usar a agulha de tapeçaria para já fazer o acabamento. Então, peguei aqui a minha agulha de tapeçaria, vou colocar o fio. E vou colocar o fio aqui, a agulha, ó. Tá vendo essa correntinha aqui, onde o fio saiu? Eu volto ela aqui por dentro e jogo o fio aqui para trás. Ó, aqui a gente simulou, ajusta para ficar no mesmo tamanho. Simulei a correntinha aqui e ficou o acabamento perfeito, tá? Não dá nem pra ver, ó, onde que a gente começou, onde que a gente tá terminando, porque fica esse trabalho aqui, ó, em sequência, todo de correntinha aqui na beiradinha por fora. Então, agora, eu viro o trabalho aqui por dentro e vou esconder esse fio aqui, tá? Vou pegar esse fio, vou jogar ele aqui pra baixo e vou esconder por baixo das alcinhas aqui, desses pontos baixos que a gente fez. Então, ó, vou passar aqui. Eu gosto de fazer esse acabamento sempre daqui pra lateral. Então, joguei o fio aqui pra dentro. Vou passando aqui, ó. Desci ele aqui por 3 carreiras. E agora eu vou caminhando com ele aqui pela lateral, por baixo das alcinhas do ponto baixo. Ó, andei aqui por alguns pontos, puxei, olha que perfeição. Que não dá nem pra ver, ó, onde que tá o acabamento aqui por dentro. Então, agora, já passei, ó, por 4 pontos. Você pode passar por quantos você desejar, tá? Eu acho que 4, 5 já tá bom, porque a gente já desceu 3 carreiras. Ó, já tô aqui na 4ª carreira pra baixo. Agora eu vou cortar ele aqui bem rentinho, deixando um pouquinho pra gente queimar. Ó. Por mais que a gente forre a bolsa, eu gosto sempre de trabalhar aqui com acabamento perfeito. Vai que você não quer forrar, e aí tá aquela bolsa cheia de emenda, cheia de marca. Eu não gosto, eu gosto de fazer o acabamento perfeito, independente se eu vou forrar ou não. Então, puxei aqui um pouquinho, né? Agora eu vou queimar essa ponta com a parte azul da chama, que aí fica menos queimado. Queimei, eu dou uma puxadinha, que o fio, ó, quando a gente puxa, ele vem aqui pra debaixo da alça. Aí a gente dá aquele apertãozinho e ele tá queimadinho, embutido aqui dentro, não dá nem pra ver onde que tá. Você tá enxergando onde tá o acabamento? Eu nem sei mais onde que ele foi parar, de tão perfeito que tá. Então, ó, acabamento feito, já tá aqui. Agora a gente vai marcar a nossa bolsa. Eu vou dividir ela aqui ao meio, pra eu poder marcar onde é o centro e prender a alça, tá? Então, peguei aqui o meu centro, aqui é a parte de trás da bolsa, onde tá o marcador. Mas ela fica tão perfeita que nem parece, ó, não tem frente, não tem costas, porque tá tudo igual. Mas eu sei que aqui onde tá o marcador é a parte das costas, tá? Então, eu vou colocar minha etiqueta aqui na frente. Então, ó,
Centralizo aqui bonitinho. Marquei aqui a base da nossa bolsa. Aqui, ó, vou dividir ao meio e vou colocar o marcador em cada ponta, que depois eu preciso centralizar. Na verdade, eu vou só achatar aqui pra gente saber onde que é o centro da bolsa. Então, eu vou colocar o marcador aqui, um aqui numa lateral. Ó, coloquei o marcadorzinho aqui. Vou colocar o marcador aqui na outra. Se você quiser, para fazer bem certinho, você conta quantos pontos tem de um lado, quantos pontos tem do outro, para você garantir que tá bem no centro, tá? Eu marquei aqui dividir, agora eu venho com a minha fita, vou marcar o meio da bolsa. Então, aqui, ó, eu tenho 36 centímetros de largura, metade de 36 dá 18. Então, eu venho aqui, ó, aqui o meu ponto 18, tá aqui, ó, aqui é o centro da bolsa. Então, eu venho com o meu marcador aqui. Por que que eu quero o centro da bolsa? Porque eu vou marcar o centro da alça aqui pra gente colocar. Então, eu tô marcando aqui o centro, tá? Marquei aqui o centro de um lado e do outro. Então, eu já tenho aqui, ó, marcado direitinho o centro da bolsa. Agora, a gente vai preparar a alça para poder prender ela aqui. Antes de eu prender a alça, eu vou passar aqui a medida, né? Eu já passei mais ou menos aqui para vocês quando eu coloquei o marcador, mas só para conferir, ó. A gente tem aqui, achatadinha aqui, né? Vamos achatar aqui a bolsa pra gente medir, ó. 36 aqui na largura. E da altura, como que eu vou medir? Aqui, ó, vou colocar a fita aqui bem no meio. Até a primeira carreira aqui, tá? Eu não tô considerando a base, nem o contorno que a gente fez. Então, na emenda aqui, ó, entre o contorno e a primeira carreira, coloquei aqui na emenda, ó, deu 21 centímetros de altura, tá? Então, ela ficou 36 por 21, ok? Vou mostrar pra vocês agora a preparação da alça, tá? Vamos queimar aqui o início, que essa pontinha a gente já vai esconder durante o trabalho. Vou fazer aqui um nozinho corrediço. Se você não quiser fazer o nó, não faz. Eu que gosto, eu sinto aquela impressão de que tá mais firme a peça, para não ficar desfiando e você perdendo o acabamento. Então, eu gosto sempre de trabalhar com nozinho corrediço. Então, fiz nozinho corrediço, essa pontinha aqui a gente vai esconder. Vou pegar aqui, ó, essa parte de baixo, essa parte maior da base. Se você quer inovar, você pode também fazer o contrário. Você pode colocar essa parte menor do trapézio presa na bolsa e deixar essa parte maior pra cima, tá? Também fica um design diferente, aí depende do gosto mesmo. Eu vou fazer na forma tradicional, deixando essa parte maior da base do trapézio aqui presa à bolsa, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar a peça aqui de cabeça pra baixo, fiz o meu nozinho corrediço, opa! E vou começar a fazer pontos aqui, tá? Deixando a alça aqui por dentro dos pontos, essa parte aqui da base. Então, a gente vai fazer aqui no total de 10 pontos baixos, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou deixar o fio tá aqui por baixo, a alça por cima. Eu venho aqui, eu vou laçar o fio, ó. Eu vou pescar o fio aqui por dentro desse buraco aqui do trapézio, tá? Então, vou laçar aqui o fio, vou trazer ele aqui pra frente, ó. Ó, e tô fazendo o ponto baixo aqui por cima. Fiz já o meu primeiro ponto. A cada ponto a gente tem 2 alças aqui. E você vai chegando ele aqui pro cantinho, tá? Não deixa o seu fio torcido, pro seu acabamento ficar perfeito, com o fio retinho. Então, ó, distorce aqui o fio. Puxa por dentro. Ó. Laça e faz o ponto baixo. Ajeita aqui. Laça o fio. Deixa o fio achatadinho aqui, retinho. Faz o ponto baixo. Ó como tá ficando, ó. O fio não tá torcido, tá todo certinho aqui. Ah, esqueci de esconder o fio. Então, vamos lá. Vamos desfazer tudo. Esqueci de esconder o fio. Então, a perninha do fio tem que estar pra cá. Você pode esconder depois, tá?
Mas vamos lá fazer dessa forma. Vou só fazer o primeiro ponto, não precisava ter desfeito o primeiro ponto, né? Mas tudo bem, já foi. Fiz, vou pegar aqui a minha perninha, vou jogar aqui, ó, pra baixo da alça, ó, essa perninha ela vai ficar embutida aqui por dentro. É bom que você fixa aí a questão da alça. Laça. Ó, a alça já ficou torcidinha. Ou você desfaz, ou você ajeita aqui, como eu fiz, ó. Pronto, arrumei. E o fio, ó, a gente já tá escondendo ele aqui por trás. Pega aqui, arruma, faz o ponto baixo. Pesca aqui, arruma, faz o ponto. Assim, a gente vai fazer 10 pontos, tá? Ó como tá ficando, ó. Bem perfeitinho, tá vendo? Já tenho, ó, 2, 4, 6, 7. Vou fazer 10, como eu disse. 8. 9. Ó, esse aqui também ficou torcidinho. Ou você desfaz, ou você arruma ele aqui. Pra ele não ficar torcido. Pronto. E agora o último. Ficou torcido, ó. Vou desfazer. Agora sim ficou arrumadinho. Então, tenho aqui 10 pontos baixos. 2, 4, 6, 8, 10. E agora, eu vou cortar o fio. Só que eu vou deixar 90 centímetros a 1 metro, tá? Aqui, pra gente poder prender. Então, eu vou fazer... Vou mostrar pra vocês. Eu vou prender uma vez aqui nele todo, tá? Pra não ficar a alça fazendo assim na bolsa. E o resto a gente vem com baixíssimo costurando aqui, com o próprio fio. Então, pra isso... E pra gente evitar excesso de acabamento, eu faço um arremate só. Então, essa ponta aqui, ó, já ficou escondida aqui embaixo. Essa parte aqui vai ficar por dentro da bolsa. A gente esconde mais aqui assim, qualquer coisa, dá uma puxadinha. Pronto, ó. Já ficou escondido aqui. E agora, vamos lá. Vamos fazer junto, que é mais fácil. Vou pegar aqui, vou deixar 90 centímetros de fio. Deixa eu puxar aqui 90 a 1 metro, tá? Mas 90 tá suficiente, eu já fiz o outro lado e ainda sobrou um pouquinho. Mas na dúvida, se você quiser garantir, deixa aí 1 metro de fio. Então, aqui, ó, cortei. E agora, vou ajeitar pra cá. Cortei o fio, agora eu vou puxar, vou tirar todo ele da agulha, aqui pra frente, ó, tirei ele todo. Vou colocar na agulha de tapeçaria, pra gente fazer a primeira volta aqui pra prender. Então, coloquei na agulha de tapeçaria, eu já coloquei esse outro lado, deixa eu mostrar pra vocês, ó como ficou. Eu não tirei ainda o marcador, pra vocês verem que ficou aqui bem no meio, tá? Tá preso. Aqui com ponto baixíssimo por baixo, e uma volta tá presa aqui e aqui em cima, para evitar, como eu disse, da alça ficar caindo, tá? Aqui ela tá presa bem firme, não vai soltar, claro, e nem vai ficar caindo assim para baixo, porque ela tá presa aqui também, ó. Então, beleza, mostrei para vocês como ficou aqui, agora a gente vai fazer juntas esse outro lado. Então, vou posicionar aqui, ó, como que eu calculei o centro? Já deixei o marcador. Você vai posicionar aqui, ó. Vai deixar só a parte do acabamento do baixíssimo aparecendo. E o resto você vai posicionar aqui, ó. Porque a gente vai trabalhar
nessa carreira aqui, ó, tem 1, 2, 3. Eu vou prender entre a terceira e a quarta carreira exatamente aqui. Então, posicionei aqui, ó, tá bem no centro. Tá no centro, tá vendo? E mesmo que não fique batendo uma na outra, a gente vem pelo marcador. O marcador é o meu ponto do meio. Então, eu posiciono aqui, aí a gente faz uma contagem, ó. Tirando o ponto aqui do meio, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas aparecendo. E do outro lado eu preciso ter também 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Então, centralizo aqui, o marcador tá bem no meinho. Vou pegar aqui, ó, sustento aqui. Pegar aqui o meu fio. Essa primeira, eu vou passar aqui, ó, bem por baixo aqui, ó. Lembra que eu falei 1, 2, 3. Então, vou passar aqui, ó, por cima, porque depois eu venho com a minha agulha aqui, ó, por esse ponto aqui da terceira. 1, 2, 3. Então, eu vou passar aqui bem por cima, onde tem o esse terceiro aqui, que é onde eu vou iniciar o meu trabalho de baixíssimo. Eu boto a agulha por cima dele, vou inserir aqui no ponto e vou jogar o fio lá pra trás. Vou puxar, vou ajustar bem. Joguei ele lá pra trás, porque aqui, ó, nesse ponto aqui da terceira, entre a terceira e a quarta carreira, é onde eu vou colocar minha agulha pra começar o primeiro baixíssimo. Então, eu joguei o fio por cima aqui, bem por trás da madeirinha, da alça de madeira. Eu vou colocar ele aqui por trás. Já coloquei, né? Joguei ele aqui pra trás. E agora, olha aqui por dentro. Você vê alguma marca de costura nessa outra alça aqui? Não, né? Então, vou te mostrar meu segredo, como que eu prendo sem deixar marca. Porque mesmo que você não forre, olha que acabamento perfeito. Diferente daquela bolsa que fica cheia de marca de costura, né? Que fica um acabamento de baixa qualidade. Eu não gosto. Uma coisa que eu mais prezo aqui realmente é a qualidade do trabalho, do acabamento, dos pontos perfeitos. Se você não quiser forrar, olha que acabamento lindo que tá aqui dentro. Então, como que a gente vai fazer agora? Passei o fio aqui pra trás. Eu vou subir ele aqui, ó, por baixo dessas alcinhas que passam aqui no ponto. Eu vou embutir ele aqui. Você vai passando a agulha. Ela vai ficando aqui por baixo, ó. Passei já pela primeira carreira. E aqui na segunda, eu já vou jogar ele aqui pra trás, mas eu ainda venho por baixo dessa alça aqui, ó, do ponto, tá? Vou passar aqui por baixo dessa alcinha aqui, da outra carreira. E aí, ó, como tá ficando. Olha o acabamento, olha que nível de acabamento que você tá aprendendo aqui. Agora sim, eu vou jogar ele aqui pra frente, vou passar o fio aqui, pra dar outra volta. Por que que eu tô dando essa volta? Exatamente pra sua alça não ficar fazendo assim, ó. Se você soltar a alça de mão, ela vai fazer assim. E a gente prendendo uma volta aqui no início desse lado e outra volta aqui, ela não vai ficar fazendo esse movimento. Ela vai ficar bem firme aqui. Vai ficar sempre retinha aqui na frente. Tá? Então, agora, ó, vou jogar o meu fio exatamente onde ele tá saindo aqui. Eu venho aqui por dentro, que ele vai sair aqui, ó. Até soltei a alça pra você ver, ó. Que ele tá embaixo, ó. Lembra que a gente contou 5 correntes? A do meio não conta. 1, 2, 3, 4, 5. A agulha vai sair aqui embaixo dessa quinta correntinha de acabamento de baixíssimo que a gente fez. Tá? Antes de eu começar a fazer o baixíssimo, a gente vai ajustar bem ela aqui, tá? Pra ela ficar bem presinha. Então, continuo centralizando. A mesma contagem de corrente que eu tenho de um lado, eu tenho que ter do outro. Pra ficar bem, pra você garantir que tá centralizado. Aí, agora sim, ó. Vou jogar o meu fio aqui. Aí você, claro, deixa ele retinho pra ele não ficar torcido, tá? Você vai jogar ele de novo aqui, ó. Lembra que eu falei que a gente vai trabalhar por esse ponto baixíssimo, por esse ponto aqui, entre a terceira e a quarta carreira? De cima pra baixo? Eu venho aqui, ó, por cima dele, ó, por cima dele. Vou de novo jogar o meu fio lá pra dentro. Porque como eu vou trabalhar com baixíssimo, eu preciso jogar o meu fio aqui pra dentro da bolsa.
Então, aqui eu arrumo, o fio não ficar torcido. Pronto. Aí, agora, essa parte de cima aqui, ó, ficou bem presinha e a alça não vai ficar caindo, tá? Porque a gente fez essa voltinha aqui. Então, feita a voltinha, agora eu vou começar a fazer baixíssimos aqui. Então, eu já posso, ó, soltar o meu fio. Pode deixar a agulha aqui, não tem problema. Se bem que depois eu vou jogar ela pra lá, então, não tem problema não. Aí, agora, volto com a minha agulha. Deixo o fio bem ajustadinho aqui. Ó, lembra? 1, 2, 3. Entre a terceira e a quarta, eu venho aqui, ó. Tá vendo aqui? Exatamente embaixo tem um ponto. Eu venho aqui, vou puxar o meu fio aqui, ó. Puxei, levemente solto. Venho aqui, ó. A cada correntinha que eu tenho aqui, eu vou passando um ponto baixíssimo. Ó, voltei a minha agulha, puxo o fio, baixíssimo. Ó. Baixíssimo, ó, próximo ponto, a próxima correntinha, vem aqui, baixíssimo. Próxima correntinha, baixíssimo. E os meus pontos, eu tô fazendo ele todo aqui, entre a terceira e a quarta carreira, nessa divisa de carreira aqui. Pra você garantir que a sua alça tá ficando reta. Baixíssimo, vai ajustando para não ficar nem folgado demais, nem apertado demais, mas também não pode ficar muito solto. Ó, tô só fazendo baixíssimo aqui, um baixíssimo para cada ponto baixo que a gente prendeu aqui na alça. E passando ele entre a terceira e a quarta carreira, na emenda que eu já mostrei para vocês. Ó, agora essa correntinha aqui, que foi a primeira. O último baixíssimo. Aí agora, ó, eu posso puxar tudo pra cá, pra fora. Volto com o fio pra minha agulha de tapeçaria. E vou fazer a última passadinha aqui na alça pra prender esse lado aqui, ó, por cima também. Então, ó, eu vou jogar aqui. Só jogar o meu nó corrediço ali pra dentro. Pronto. Aí venho aqui, ó, no ponto seguinte, que seria esse. Joguei a minha agulha aqui, ó, por dentro. Vou jogar o fio lá pra trás. Aí agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado, pra ficar com o acabamento embutido. Eu venho aqui por dentro dos fios. Vou sair com o meu fio aqui, ó. Passo por dentro, dou aquela ajustadinha. Ó. Embuti o meu fio, agora eu venho aqui por baixo, vou jogar lá pra frente, por baixo da corrente aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, por baixo dessa quinta corrente. Pronto, aqui. Ajusto o fio, distorço ele pra ele não ficar torcido lá na frente. Jogo aqui, ó, por dentro da alça. E vou passar ele aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Passei aqui, volto aqui, ó, por dentro desse ponto. Vou jogar o fio aqui pra trás. Vamos só garantir que a nossa alcinha não tá torcida. Ó. Veio aqui pra trás. Tá vendo? Aí aqui, a gente vai fazer o acabamento perfeito. Da mesma forma como a gente fez na outra, ó. Ajustei bem o fio. Vou passar aqui por dentro, ó. Vou baixar um pouquinho. Passar ele pra cá. Ó. Por baixo dessa alcinha. E agora eu venho seguindo aqui, ó. Vou distorcer aqui o fio. Por baixo das alcinhas do ponto aqui, ó, por dentro.
Tô passando aqui, ó, embutido. Olha o quanto de fio. Deixei 90 centímetros, ó. Ainda tem aqui os meus 15, 20 de sobra para fazer acabamento. Pronto. Passei aqui, ó, uns 4, 5 pontos aqui pro lado. Por baixo aqui das alcinhas. E agora eu já posso fazer o acabamento. Deixa eu cortar. Vou cortar aqui, deixando um pouquinho só pra fora. Dou aquela puxadinha de leve. Queimo aqui, cuidado pra não queimar a bolsa. Tô queimando somente o fiozinho. E puxo ele, ó. Ele tá aqui, ó, por baixo dessa alça. Olha que perfeição. Não dá nem pra ver onde tem acabamento. Olha isso. 2 alças colocadas. Agora a gente pode já tirar todos os marcadores. Eu deixei só pra marcar aqui o centro, né? Aqui, ó. Lembra o marcador início? Então, aqui as costas. Essa aqui é a nossa frente. Olha só que perfeição que ficou essa bolsa. Depois eu vou colocar ela em pé ali pra mostrar pra vocês, tá? Mas antes a gente ainda tem que colocar etiqueta, botão e fazer a nossa alça extra. Deixa eu mostrar aqui o quanto que ainda sobrou de fio. Que dá pra fazer uma alça extra aqui, ó. Ó, ainda sobrou um pouco de fio, que dá perfeitamente pra gente fazer nossa alça. Vou colocar aqui etiqueta e botão. E a gente já vem pra fazer aqui a alça. Uma alça básica, se você não quiser, não precisa, tá? A bolsa tá pronta. Pra quem gosta de forrar, depois eu vou gravar um vídeo também ensinando a forrar essa bolsa, tá? Eu coloco depois, eu vou fazer a edição desse. E na sequência, eu já coloco aqui a aula desse forro também. Eu acho legal que tem pessoas que têm mais facilidade, outras não. E eu vou mostrar aqui como é simples também fazer um forro de bolsa, tá? Vou pegar aqui a etiqueta, poderia ser essa de couro. Essa de couro fica mais rústica, eu sempre opto porque eu amo dourado. Vou pegar aqui essa etiqueta dourada e costurar, né, com linha comum. A mais próxima que você tiver, eu vou ver se eu acho uma cor. Essa aqui tá muito bege, vou ver se eu acho uma outra cor aqui mais parecida. Pronto, peguei aqui um fio mostarda, bem parecido aqui com a cor da bolsa. Se você gosta de usar aquele fio invisível, eu não gosto muito, porque na verdade ele é um nylon fininho, né? E acaba ficando mais difícil da gente dar o nozinho. Então aqui, ó, centraliza a etiqueta. Vamos ver onde que ele tá. Vamos centralizar primeiro assim, depois eu viro. Pronto, já tá centralizadinho. Agora a gente vira aqui. Ó, como que eu faço? Sem mistério, né? Costurinha básica mesmo. Prendi aqui o fio na argolinha. Agora aqui eu dou umas 4, 5 passadas de cada lado. E claro, deixando o fio de um lado para o outro por baixo da etiqueta. Aqui eu já jogo pro outro lado, ó. De qualquer forma, eu venho passando aqui por baixo dos fios, até chegar aqui do outro lado. Aqui, ó, a gente confere, né? Garante que tá centralizadinho, bem retinho, né? Na mesma direção aqui. E continua o trabalho de costura aqui, ó.
Pronto, tá costurado. Agora eu venho aqui por trás, assim, né, aqui por baixo. Só vou dar um nozinho pra gente poder cortar o fio. Então, dou 2 nozinhos. E corto. Pronto. Etiqueta presa. Essa etiqueta, como eu disse lá na lista de material, ela é da Laser Art. Vou deixar o link aqui pra vocês. Ela tem uma qualidade excelente e um custo, né, bem baratinho, apesar da qualidade, né, como ela é boa a qualidade, porque a gente fala, ah, é muito barato, não presta. Não, essa aqui tem um custo excelente e a qualidade também muito boa. Ela vem com essa película que eu acabei de tirar. E agora, olha só, esse espelhado aqui, como fica bacana aqui e valoriza a nossa peça. Olha como fica bonita. E eu amo um dourado, né? Então, agora aqui que a gente já fez isso, depois a gente coloca só o botão imantado também costurado aqui. Mas, antes da gente finalizar, vamos lá para fazer uma alça básica, rapidinha, bem elegante aqui para nossa bolsa. Depois a gente prende aqui na argola. Tá, esse fio aqui é suficiente, como eu disse. Vou deixar aqui, ó, uns 20 centímetros pra gente fazer acabamento. Depois pra gente passar aqui, né? E aí, vou fazer dessa vez um pouquinho diferente. Vou fazer, ó, em volta aqui dos dedos, como se fosse fazer um anel mágico. Só que eu não terminei ainda, só fiz a argolinha. Deixei aqui, ó, a alcinha bem soltinha. Vou passar aqui por baixo dessa alcinha. Vou puxar, vou tirar só essa aqui, uma vez. Ó, fiquei com 2 alças na agulha. Aí agora eu laço. Tiro as 2. Tá? É o início. Venho aqui, ó, por essa mesma alcinha onde eu passei, vou repetir. Só esse início assim, depois fica mais fácil. Ó, passei por baixo da mesma alcinha que eu deixei solta, do ezinho, tiro só ela. Fiquei com 2 alças na agulha. Aí agora eu laço, tiro as 2. Tá? Aí, só essa aqui, essa primeira, esse início, que fiquei tirando uma. Agora, quando eu virar aqui, ó, você tá vendo que tem 2 alças. Então, eu deixo meu fio aqui soltinho, venho com a minha agulha, ó, por baixo dessas 2 alcinhas que ficaram na lateral, laço, tiro elas 2. Laço, tiro 2. Já vou dar uma giradinha aqui, aí você vai distorcendo o fio, tá? Ó, aí dou uma giradinha aqui. Cadê as alcinhas da lateral? As 2 que ficaram aqui na lateral. Vou passar a agulha por baixo delas. Laço, tiro elas 2, fico com 2. Laço, tiro 2. Dou uma giradinha aqui, ó. Cadê as alcinhas da lateral? Eu vou ter sempre um parzinho de alça aqui, ó. Ponho aqui por baixo, laço, tiro elas 2. Fiquei com 2 alças na agulha. Laço, tiro 2. Ó, ela vai ficando levemente achatadinha, tá? É bom porque ela não fica correndo do ombro, tá? É uma alça super fácil de fazer e não fica aquela alça roliça que fica caindo do ombro, porque ela tem esse formato levemente achatadinho. Aí aqui, ó, peguei assim, girei, já procuro aqui as 2 alças da lateral, ó, 2 alças da lateral, laço, tiro elas 2. Aí laço de novo, tiro as 2 que ficaram aqui. Ó, tá vendo? Essas 2 da lateral, eu vou pegar elas assim, ó, vou girar, vou pegar elas por trás. Laço, tiro elas 2, laço, tiro as 2 que ficaram. Tá vendo, ó? Vai ficando esse formato. Ó, virei, peguei as 2 alças. Opa, peraí que eu peguei alça demais. Pego só as 2. Laço, vou tirar elas 2, depois laço, tiro 2 de novo. Aí já vou girando. Eu giro pra pegar essa da lateral, exatamente pra ela ficar com esse movimento achatadinho, com esse formato achatado. A gente tá fazendo um espiral, só que eu tô fazendo ele achatadinho, exatamente pra nossa alça não ficar roliça, caindo do ombro. É chato, né, quando a gente coloca uma bolsa no ombro e ela fica escorregando? Eu não gosto.
Ó, tirei duas. Parece difícil, gente, mas não é não. Tá na dúvida? Volta lá no início. Ó, aí agora, ó, vai embora. Pega as duas da lateral, tira elas, depois tira as duas. Ó, pega as duas da lateral, tira as duas, ficou com duas alças, tira as duas de novo. E assim você vai fazendo. Você pode fazer a alça do tamanho que você quiser, tá? Eu vou fazer uma alça de ombro não muito longa, tá? Uma alça média, que varia de 50 a 60 centímetros. Depois eu coloco a medida aqui para vocês verem, mas você pode fazer, se você quiser uma alça mais longa, você pode fazer 90 centímetros, 1 metro. Só que esse estilo de bolsa aqui, ele é para ficar mais encaixadinho, assim, no meio da sua cintura, mais para ombro do que para o quadril. Então, por isso que eu coloco uma alça um pouquinho mais curta, tá? Então, eu vou fazer aqui até chegar no tamanho. Eu vou passar a medida do tamanho que eu fiz. E depois, você, se quiser fazer maior ou menor, aí fica a seu critério, tá? Mas eu vou passar a medida aqui depois que eu fizer. Ó, aqui eu tô sempre pegando duas. Só no início aqui, que eu peguei uma, puxei, depois eu peguei ela mesma, puxei, e aí viraram duas, tá? Que foi esse iniciozinho aqui que eu mostrei, tá bom? Mas o trabalho é basicamente esse. Pega as duas alcinhas da lateral, laça, tira elas duas. Fiquei com duas, laço, tiro as duas. Aí viro, vou pegar a outra lateral. Laço, tiro elas duas, laço, tiro duas. E assim vai. Pega duas de um lado, vira, pega as duas do outro e vira. E ela vai ficando nesse movimento de espiral, porém é um espiral achatadinho, ó. Tá vendo? Ele fica achatadinho, ó. Vou fazer aqui a minha, quando eu terminar eu passo a medida e mostro pra vocês como que eu prendo aqui na argola articulada, tá? Lembrando que você deixa 20 centímetros, pelo menos, de um lado e 20 na hora de cortar o fio do outro lado, pra gente fazer acabamento. E essa quantidade de fio, ó, você vê que eu usei um rolo, um novelo, fiz a bolsa, prendi aqui as alças de mão e ainda tô fazendo aqui uma alça de ombro. Não sei se dá pra fazer um tassel também. Eu acho que não vai dar, tá? Mas pelo menos a alça aqui a gente vai conseguir terminar. Bom, aquele restinho de novelo não foi suficiente para fazer a alça toda, tá? Então, teria que ter mais fio, um pouco mais de um novelo. Mas aí a gente vai fazer uma engenhoca aqui para terminar. Para não ficar metade de uma cor, metade da outra, eu peguei um fio, que é o bege acetinado, da mesma marca, tá? O Rebecca Fashion, da Fios e Cores. Esse é o bege acetinado. E vou fazer um acabamento de ponto baixo aqui, baixo ou baixíssimo, fica a seu critério. Se você quiser mais larga aqui nessa parte de cima, você faz de ponto baixo, senão você faz de baixíssimo. Então, vou começar aqui, ó, vou deixar 15 centímetros para acabamento. Vou fazer o nó corrediço, já vou fazer, não precisa de nó corrediço, não aperta muito esse nó não, tá? Deixa só ele com laçada de corrente. Vou fazer aqui o suficiente para 15 centímetros, tá? Então, daqui vai dar mais ou menos 15, 16 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos medir aqui para ver como que fica. 16 ainda não tá o suficiente, então vou fazer mais corrente, tá? Porque aqui deu só 13 centímetros de corrente e eu quero pelo menos 15, tá? Por quê? Porque eu tenho 35 aqui, quero colocar mais 15 de cada lado, tá? Pra ficar uma alça de 60 a 65 centímetros. Então, eu vou precisar fazer, deixa eu ver mais quantas. 1, 2... mais 2 correntes. Então, eu fiz 16, então vou fazer, na verdade, aqui, ó, 18 correntes. Vamos medir pra ver se eu faço 18 ou 19.
Tá ok, até porque ainda estica um pouquinho. Então, tenho aqui 18 correntes. E agora, eu vou fazer ponto aqui, ó, por cima dessas correntinhas, dessas alcinhas aqui, que ficaram aqui do lado, tá? Então, ó, venho aqui, depois a gente vai fazer o acabamento final. Então, venho aqui, ó, vou prender aqui o ponto aqui, com ponto baixo, nesse primeiro espaço. E aí, eu venho aqui, ó, em cada alcinha que eu tenho aqui nessa lateral, eu vou fazer um ponto baixo. Tá? Pra gente dar uma largada. Ou você pode fazer de baixíssimo também, pra ela não ficar tão... Vamos testar aqui com baixíssimo. Ao invés de ponto baixo, vamos tentar prender com baixíssimo, que ela vai, acho que vai ficar mais delicadinha. Vamos lá. É bom que eu vou inventando junto com vocês aqui na aula. Pra vocês verem, né? Como que o crochê, ele é livre, a gente vai criando junto aqui na hora. Eu acho que com baixíssimo vai ficar melhor, pessoal. Ó. Então, a cada alcinha dessa lateral, a gente vai colocando um baixíssimo. Deixa o seu baixíssimo soltinho, tá? Se você, como eu disse, se você tiver dificuldade de fazer um baixíssimo mais soltinho, aumenta o ponto aí da sua agulha. Vai ficar bacana também esse efeito, tá? Ó, como tá ficando bonito. Já tô chegando aqui ao final daquele primeiro cordão que a gente fez. Se você não quiser fazer dessa forma, você só seguir com mais fio nesse trabalho aqui que a gente tinha iniciado, tá? Pronto. Cheguei aqui na última alcinha. Depois a gente vai fazer o acabamento dessas pontas do fio mostarda que ficaram aqui, tá? Olha que legal que ficou. Aí agora, o que que a gente vai fazer? Deixa eu só fazer mais um aqui nessa ponta. Aí agora a gente faz as mesmas correntinhas que a gente fez aqui, tá? A gente vai fazer aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ó, as mesmas 18 correntinhas que eu tenho de um lado, eu fiz do outro. Agora eu vou fazer uma corrente para dar altura do ponto baixo e venho aqui agora trabalhando nas alcinhas de trás, tá? Então, pulo a primeira, a partir da segunda, eu vou pegar aqui, opa, a alça de trás e vou fazer um ponto baixo. Ponto baixo para ele não ficar tão fininho aqui esse pedaço, tá? Até porque depois a gente vai inserir aqui a argola articulada aqui. Então, vou seguindo aqui, ó, meus pontos baixos aqui, por trás das correntinhas, até eu encontrar aquela parte mostarda que a gente fez.
Cheguei aqui na última alcinha. Fiz aqui a última alcinha, aí agora a gente volta a trabalhar com baixíssimo aqui, ó. Eu já pego essa primeira alça aqui, esse primeiro espaço. Já venho com o meu baixíssimo. Ó. Agora eu vou fazer igual como a gente fez na ida, naquele lado. Eu venho com o meu baixíssimo aqui. Vou seguir com baixíssimo até o final aqui, ó. Já volto com vocês pra gente terminar. Cheguei aqui ao final, encontrei aqui as minhas correntinhas, ó. Aí já venho aqui. Cadê a próxima alça? Aqui, vamos ver se tá certo, se é essa. E aí, eu já paro de fazer baixíssimo, começo a fazer ponto baixo. Um ponto baixo para cada correntinha que a gente fez aqui. Ó. Só para dar uma engrossada aqui nessa parte das extremidades, para ela não ficar tão fininha. Mesma forma como a gente iniciou lá, na outra ponta, né? Tô fazendo aqui ponto baixo, pegando, ó, por trás dessas alcinhas aqui, ó, que ficam por trás da corrente. Isso se você quiser fazer uma alça de ombro extra, tá? Ou você pode fazer a alça da sua preferência. Eu que gosto, porque, assim, bolsa de mão, por mais que seja bolsa de mão, às vezes a gente precisa fazer alguma coisa e tá com a bolsa na mão, aí eu gosto sempre de ter essa opção de alça extra pra gente colocar a bolsa no ombro. Pronto, terminei aqui o último ponto. E agora a gente já vai fazer o acabamento na argola articulada, tá? Então eu vou cortar o fio, deixando 20 centímetros para acabamento. Já vou ver uma forma aqui de prender na argola articulada. Ó, que aí a gente passa aqui, ó, por dentro da argola. Ó, passei. Vou jogar os fios aqui pra trás. Ó, peguei as duas pontas. Vou jogar essas pontas agora aqui pra trás. Por trás da alça aqui da corrente de um lado e por trás da alça da corrente aqui do outro, tá? Já prendi aqui, beleza? E você pode passar novamente, vamos passar novamente para ver como é que fica. Pronto, dei mais uma passada, ela ficou gordinha aqui, ó, bem presinha. Aí agora aqui, ó, eu vou dar um nozinho aqui por trás, tá? Pra ela ficar bem firme. Dei 2 nós. E agora eu vou esconder essas pontas aqui, ó, pela parte de trás do ponto baixo, tanto uma quanto a outra. Tá? Aí a gente esconde, vamos botar aqui com a ajuda da agulha de tapeçaria. E olha que a invenção ficou boa, hein? Como eu digo, crochê não tem limite. Acabou o fio, a gente dá um jeito. Ó, passei aqui por baixo de 3 alças. Às vezes a gente pega assim algum fio. Peguei uma beiradinha de fio aqui, pronto. Passei um lado, uma perna. Agora a gente passa o outro.
Passar mais um para não ficarem as duas pernas debaixo do mesmo ponto, tá? Pronto. Agora aqui a gente só vai cortar e queimar. Gente, essa alça acabou ficando super estilosa, hein? Gostei. Ó, vou queimar aqui o fio para ele ficar escondidinho aqui por baixo da alça do ponto baixo. A gente dá aquele puxãozinho que ele esconde aqui. A outra ponta também. Queimo. Dou aquele puxãozinho que ele vem aqui, ó, pra debaixo da alça. Ó, que perfeição. Um lado tá preso, depois a gente vai colocar isso aqui na bolsa. Aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui com essa ponta mostarda. Vou escondê-la aqui por baixo. Esse outro lado também. Olha que estiloso que ficou, gente. Que bacana. Crochê, a gente não perde nada, a gente adapta tudo. Ó. E agora o outro lado, a gente ou passa um fio também, ou a gente simplesmente pega a argola articulada, passa aqui, ó, por dentro de um lado, ó, da corrente e faz sair aqui, ó, do outro lado, a corrente aqui no meio. Pronto, argola articulada já ficou aqui, ó, perfeita. Tá? Vou terminar aqui o acabamento e volto para mostrar o resultado final da bolsa aqui. Ah, ainda tem que colocar o botão imantado, tá? Mas a gente volta já. Peraí, vou só fazer o acabamento aqui desses fios. Já coloquei aqui o botão imantado de um lado, do outro. Tô finalizando. Uma passadinha para vocês rápida aqui, só para mostrar que é super simples. É só posicionar e costurar as 4 extremidades com fio de costura, né? Agulha de costura padrão. Da mesma forma como eu fiz com a etiqueta, eu coloco aqui também os botões imantados. Eu prefiro esse de costurar, que é um trabalho mais simples do que aqueles que a gente tem que apertar com alicate, colocar alguma coisa para prender, para depois prender ele na bolsa. Então esse aqui a gente coloca com o fio da cor mais próxima possível do que a gente está trabalhando a bolsa e já fica de forma perfeita. Olha aqui, ó. Tá? Fio colocado, quer dizer, botão colocado. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado final da nossa bolsa e da nossa alça. Olha aqui como ficou linda a nossa alça. Ó. Deixa eu colocar aqui assim para mostrar a medida para vocês. Sem contar com a argola articulada, tá? Somente a parte de crochê, ela ficou medindo 64 centímetros. Pessoal, esse é o resultado final da nossa bolsa. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha aqui a alça como ficou, apesar de não ter sido toda no mostarda, mas ela ficou aqui, ó, super estilosa. Uma alça de ombro extra, nossa alça de mão, ó. Ficou muito linda. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem ainda não se inscreveu, já se inscreva aqui no nosso canal para ficar por dentro de tudo que a gente está postando de conteúdo, de modelos novos. E para você que gostou da aula, deixa o seu like para estar engajando aqui o nosso canal. Espero então que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.